pessoal, hoje nós vamos falar sobre conjuntos. Vamos lá? Forma de representação. Como que eu represento um conjunto? Um conjunto é representado por letras latinas maiúsculas. Por exemplo, eu tenho o conjunto A, B, C. E como que eu represento os elementos de cada conjunto? Por letras minúsculas. Então, por letras minúsculas. A, B e C. Observe bem. Aqui nós estamos falando sobre os conjuntos. E aqui nós estamos falando sobre os elementos. Ok? E o diagrama de Venn? O diagrama de Venn é uma representação gráfica desses conjuntos. Por exemplo, vamos supor que eu quero representar o conjunto A. Conjunto A. Com quais elementos? Elementos A, B e C. Elementos A, B e C. Quero representar o conjunto B. A. Conjunto B. Com os elementos A, B e C. Então, quando você coloca no diagrama de Venn, fica mais fácil a visualização dos elementos. Ok? E a relação de pertinência? O que é a relação de pertinência? A relação de pertinência é a gente observar se um elemento faz parte daquele conjunto ou não. Ou seja, se ele pertence ou não pertence. Então, se ele pertence ou se ele não pertence. Como assim? Olha, vamos imaginar o conjunto 1, 2, 3 e 4. Se eu falasse no número 4, o 4 pertence a esse conjunto? Sim. Então, 4 pertence a quem? Ao conjunto. Quem é esse conjunto aqui? Vamos chamar esse conjunto de conjunto A. Então, 4 pertence a A. Ok? E se eu falasse assim, o número 5? O 5 pertence ao conjunto A? Não. 5 não pertence ao conjunto A. Então, a relação de pertinência é se pertence ou se não pertence. Ok, pessoal? E nos conjuntos notáveis? Olha, conjunto unitário. O que é o conjunto unitário? É o conjunto formado por um único elemento. Então, o conjunto A tem somente um elemento. Só um. Pronto. E o conjunto vazio? O conjunto vazio ele pode ser representado desta maneira aqui, ou pode ser representado desta maneira. Deixa eu só arrumar aqui, pessoal. Ficou muito bonito, né? Aí. Ok? Então, aqui não tem nenhum elemento e aqui também não tem nenhum elemento. E o conjunto universo? O conjunto universo ele vai ser de acordo com aquilo que eu quero trabalhar. Por exemplo, vamos supor que a gente quer respostas que pertencem ao conjunto dos números naturais. Então, o nosso conjunto universo ele vai pertencer aos naturais. Ah, eu quero que ele pertença agora ao conjunto dos números inteiros. Então, eu vou lá, conjunto dos números inteiros. Ok? O conjunto universo ele é a representação de todos os elementos aos quais eu estou procurando. Tudo bem? E o conjunto finito e infinito? Olha, vamos pensar num conjunto finito. Um conjunto finito ele está determinado dentro do número de elementos. Por exemplo, o conjunto dos números 1, vamos colocar aqui. A, conjunto dos números 1, 2, 3. Observe que os elementos eles são finitos. Então, dentro do conjunto A, eu tenho o elemento 1, 2 e 3. Isso faz com que ele seja finito. E como que eu represento o conjunto de números infinitos? Vamos pensar no conjunto dos números naturais, por exemplo. Olha, se eu fosse representar todos os naturais, seriam 0, 1, 2, 3, 4 e vai até o infinito. Então, aqui, a diferença deste é que ele está limitado e este não está limitado. Ele vai todos os positivos até o
infinito. Pessoal, o que nós tínhamos desta parte é isso. Agora mesmo a gente retoma e revê o restante desses conjuntos, ok? Tudo bem, pessoal? Dando continuidade aos nossos estudos sobre conjuntos, a parte 2, a relação de inclusão. Como que é essa relação de inclusão? Olha, o símbolo que eu vou utilizar para ela é este símbolo aqui. Está contido. Ok? E este símbolo aqui não está contido. Vamos pensar o seguinte. Você tem aqui um conjunto. Esse conjunto é o conjunto universo. E você tem um subconjunto. Esse subconjunto eu vou chamar ele de x. E um outro subconjunto chamado de y. Os elementos que pertencem a y, ao mesmo tempo, pertencem a x. Os elementos que pertencem a y e x, ao mesmo tempo, pertencem ao conjunto universo. Por quê? Porque se eu olhar o y, todos os elementos de y está contido em x. E todos os elementos de x está contido em universo. Como assim? Veja o exemplo. Olha, vamos pensar que eu tenho aqui o conjunto A, composto do número 1, elemento 1, 2, 3, 4 e 5. E eu tenho o conjunto B. O nosso conjunto B é composto dos elementos 3 e 4. O que a gente pode analisar é que o conjunto B, os elementos 3 e 4, estão contidos no conjunto A. Ou seja, eu posso afirmar que B está contido em A. Ou seja, através de diagrama, nós temos aqui que A e B têm esses elementos. 1, 2, 3 e 4 e o 5. Então, observe que o conjunto B está contido dentro de A. E se fosse dessa maneira aqui, ó? Ó, o conjunto A, B, C e D. E o conjunto B, B e C. O que nós podemos afirmar? Nós podemos afirmar que D e C, ó, está contido aonde? Então, B e C está contido em A. Conseguiram compreender, pessoal? Então, aqui, se eu tivesse os elementos 2, aqui tivesse o elemento 3 e 4, e aqui tivesse o elemento 5 e 6. Quem seria o meu conjunto U? O meu conjunto U, ele seria 2, 3, 4, 5 e 6. 2, 3, 4, 5 e 6. Quem é o meu conjunto X? Olha, o meu conjunto X, ele é 2, 3, 4. E quem é meu conjunto Y? 2. Então, veja que 2 está contido aonde? Dentro de 2, 3 e 4. Por isso eu afirmo que Y está contido em X. E agora? E X está contido no universo por quê? Porque 2, 3 e 4 está contido no conjunto universo. Tudo bem até aqui, pessoal? Vamos fazer uma outra análise agora do conjuntos complementares, ok? Então, analise o seguinte. Você tem aqui um conjunto A e um conjunto B. Certo? O conjunto A, ele é composto por quem? Por 1,
2, 3, 4 e 5. Quando eu quero saber o complementar, então eu vou querer saber o complementar de B. O que eu vou fazer? Eu vou olhar o complementar de B em relação a A. Ele é quem? Ele é todos os elementos pertencentes ao conjunto, tal que x tem que pertencer a A, certo? E x não pode pertencer a quem? A B. Então, quem são os complementares? Os complementares são os elementos que pertencem a A, que pertencem a A, mas que não pertencem a B. Então, quem aqui pertence a A e não pertence a B? Olha, quem pertence a A e não pertence a B é somente 1, 2 e 5. 1, 2 e 5. Então, o complementar de B em A é 1, 2 e 5. 1, 2 e 5. Conseguiram entender, pessoal? Nós vamos para a parte 3, logo em seguida, ok? Aguarde. Tudo bem, pessoal? Dando continuidade aos nossos estudos sobre conjuntos, parte 3. Conjuntos de conjuntos. Existem operações que a gente precisa conhecer, elementos que fazem parte de um conjunto, mas que também são conjuntos. Como assim? Olha, imagine o conjunto A. O conjunto A, ele também pode ser formado por elementos que são conjuntos. Nesse caso aqui, no conjunto A, eu tenho um conjunto que lá dentro tem o elemento 5. Ou seja, o elemento de A é um conjunto também. E esse conjunto tem os seus elementos, que é 5. Por exemplo, eu tenho aqui 1 e 2. Olha, 1 e 2 é um conjunto que pertence a A. Mas só o elemento 1 e 2 não pertence a A, ok? Então, o que nós podemos falar? Nós podemos falar que o conjunto composto do elemento 5 pertence a A, ok? Nós podemos falar também que o conjunto 1 e 2 também pertence a A. Mas eu não posso falar que 5 pertence a A. Se eu falar que 5 pertence a A, está errado. Ok? Se eu falar que 1 e 2 pertence a A, também está errado. Por quê? Porque aqui nós temos um conjunto, e aqui nós temos um outro conjunto. Ou seja, conjunto de conjuntos. Ok? Operações entre conjuntos. União. Então, vamos pensar em dois conjuntos. Vamos pensar no conjunto A e vamos pensar no conjunto B. Eu tenho aqui 1, 2 e 3. Eu tenho 4, 5 e 6. Quando eu quero fazer a união deles, quando eu quero realizar a união, A união com B, eu tenho que pensar que os elementos, ou seja, todos os elementos de x aqui, eles têm que pertencer ou a A ou pertencer a B. Aí. Então, quando eu quero unir os dois, eu vou ter os elementos pertencentes a A ou os elementos pertencentes a B. Como que fica isso? Olha, a união dos dois, de A e B, a união de A e B, vai ser o mesmo que 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a intersecção? Então, vamos pensar na intersecção utilizando os mesmos. Olha, se eu pensar nos mesmos elementos, não vai haver intersecção. Mas e se eu fizer isso? A, conjunto A, 1, 2 e 3.
Conjunto B. 2, 4 e 6. O que é intersecção? É um elemento que é comum aos dois. Então, o que seria comum aos dois? Ó, o A, intersecção com B, são os elementos tal que o X, ou seja, o número que eu estou procurando, ele pertence a A, e o X também pertence a B. O que nós estamos falando? Aqui ele pertence ou a A ou a B. Aqui não. Aqui ele tem que pertencer a A e pertencer a B ao mesmo tempo. Quem pertence a A e a B ao mesmo tempo? O número 2. Então, veja na representação do diagrama. Olha, aqui é o conjunto A e aqui é o conjunto B. Ó, 1, 2, 3. Ó, 2, 4 e 6. Então, qual é a intersecção? A intersecção é o elemento que pertence aos dois ao mesmo tempo. O que eu posso falar, então? Posso falar que A intersecção com B tem como resposta o número 2. E a diferença? Vamos pensar o seguinte, ó. Conjunto A, 1, 2, 3, 4 e 5. Conjunto B, 2 e 3. Olha, agora eu estou falando sobre a diferença. A menos B é igual. Os elementos de A tal que X tem que pertencer a A, mas só que X não pode pertencer a quem? A B. Como assim? Se eu pegar aqui o A menos o B, eu vou ter 1, olha o 2, saiu. Olha o 3, também saiu. Então, 4 e 5. Entenderam, pessoal? Então, até aqui nós estudamos 3 partes dos conjuntos, fizemos algumas revisões em relação a conjuntos, uma instrução básica deles. Se caso vocês tenham dúvida, entre em contato com a gente, dê o seu like lá, curta a nossa página, faça a sua inscrição. Um abraço e até o próximo!